Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto que parece complexo, mas é fundamental: como se constrói um governo melhor. E a gente vai fazer isso olhando para uma espécie de planta baixa, um manual de instruções do governo brasileiro, o Decreto 9.203. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Parece algo gigantesco, quase impossível. Mas às vezes, o primeiro passo para uma grande construção é ter um bom plano no papel. E é exatamente esse plano que a gente vai analisar agora. Pois é. Em 2017 foi criado esse decreto, que funciona como um guia, um plano mestre para organizar a administração pública federal inteira. Para a gente entender como ele funciona, vamos começar lá do comecinho, né? Pelo básico. Então, vamos lá. Todo grande projeto precisa de um plano claro. Qual é a visão por trás desse decreto? O que ele está tentando de fato construir? Vamos dar uma olhada. Bom, e como em qualquer obra, antes de subir as paredes, a gente precisa ter uma fundação sólida. E aqui, a nossa fundação são os conceitos, as ideias principais que sustentam todo o resto. O primeiro conceito é governança pública. Pensa nisso como se fosse o sistema operacional do governo, sabe? Não é só sobre fazer as coisas acontecerem, mas sobre como elas acontecem. É ter liderança, estratégia e controle para garantir que tudo caminhe na direção certa. É o como se governa. E aí vem o segundo conceito, valor público. Se a governança é o como, o valor público é o porquê. De que adianta o governo funcionar perfeitamente se não entrega o que a população precisa? O objetivo final é esse: gerar resultados que de fato melhorem a vida das pessoas. Certo. Então a gente já tem a base. Mas o que sustenta essa construção toda? O decreto define 6 pilares, 6 princípios que são, digamos, inegociáveis. E aqui estão eles, os 6 pilares. Olha só: capacidade de resposta para atender ao que a sociedade precisa. Integridade e transparência, que andam juntas para construir confiança. Confiabilidade, para que os serviços públicos simplesmente funcionem. Melhoria regulatória para desburocratizar. E, claro, prestação de contas e responsabilidade, porque cada ação precisa ter um responsável. Cada um desses é um tijolo essencial nessa parede. Legal, a gente tem os pilares. Mas como é que a gente constrói esses pilares no dia a dia? Para isso, o decreto oferece um kit com 3 ferramentas principais para colocar o plano em prática. E olha que interessante como essas ferramentas se encaixam. Primeiro, a liderança. É preciso ter as pessoas certas, com competência e integridade, nos lugares certos. Depois, a estratégia, que é basicamente um mapa, o caminho a ser seguido. E, por fim, o controle, que são os mecanismos de segurança para garantir que ninguém saia da rota e que os riscos sejam bem administrados. Agora, de nada adianta ter um plano e as ferramentas se não tiver ninguém para supervisionar a obra, né? E é aí que entra o Comitê Interministerial de Governança, mais conhecido como SIG. A função do SIGIG é bem direta. Eles são como os mestres de obras do governo. A função deles é garantir que o plano, o decreto, esteja sendo seguido direitinho em todos os ministérios, aconselhando diretamente o presidente da República. E dá uma olhada em quem faz parte desse comitê. Não é pouca coisa. A gente está falando do ministro da Casa Civil, que coordena tudo, junto com o ministro da Economia e o ministro da Controladoria Geral da União. Isso mostra o peso estratégico que essa política de governança deveria ter no centro do poder. Quase no fim da nossa construção, faltam os acabamentos. Aqueles itens que garantem a segurança e a durabilidade da estrutura, sabe? São os toques finais para que a construção seja confiável de verdade. A primeira coisa é a gestão de riscos. Isso aqui é como o reforço estrutural do prédio. A ideia é antecipar os problemas. É um trabalho constante de identificar o que pode dar errado e se preparar para lidar com isso antes que aconteça. Depois vem a auditoria interna. Pensa nela como uma inspeção de qualidade independente. É alguém de fora, olhando tudo, para ter certeza de que os sistemas de controle e de gestão de riscos estão mesmo funcionando como deveriam. E por último, mas super importante, o programa de integridade. Esse é o sistema de segurança do prédio. É um plano focado em prevenir, achar e punir qualquer tipo de fraude ou corrupção, protegendo a estrutura toda contra ameaças. No fim das contas, tudo isso que a gente viu, todos esses mecanismos, têm um objetivo em comum. Como diz o próprio decreto, a meta é fornecer uma segurança razoável, ou seja, é construir confiança de que o governo tem condições de entregar o que promete para a sociedade. Bom, o plano está aí. No papel, ele é detalhado, é robusto, mas a grande questão que fica é: a execução está à altura do plano?
Existe vontade e capacidade para transformar esse projeto numa realidade que dure? Afinal, um bom plano não constrói nada sozinho. É uma reflexão que fica para todos nós. Se considerou este conteúdo relevante, inscreva-se no canal para ter acesso a mais materiais voltados à preparação para concursos.